Glorioso Deus, maravilhoso, eterno Pai, Senhor Deus, ó Pai, dessa noite, Senhor, nesse momento, ó Deus, pedimos a Ti, Senhor, aleluia, Deus, para que o Senhor venha nessa noite, ó Pai, para que o Senhor venha, Deus, renovar, Senhor, aquele que se encontra fraco, ó Pai, aquele que se encontra, Senhor, desapercebido, ó Pai, da Tua palavra, oh Pai Santo, aleluia, Deus, nessa noite, Senhor, para que sejamos, ó Pai, aleluia, uma noite de vitória, para que nós venhamos, ó Pai, alcançar no Senhor a vitória, a cura, a salvação, Senhor. Oh, glória, glória, glória a Deus. Oh, glória, 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 glória a Deus. Nessa noite, Senhor, venha, ó Pai, nessa noite salvar, Senhor, aquele, ó Pai, que está perdido. Aleluia, Deus, aqueles que se encontram fracos, sem força, ó Pai, na oração, sem força, ó Pai, de buscar a Tua palavra, nessa noite, Senhor, venha fazer morada, Pai, em nossos corações, para que sejamos, ó Pai, fortes, valentes, Senhor, para fazer a Tua obra. Oh, bendito seja o Teu nome, fala, Senhor, conosco, com as obreiros, os visitantes, Senhor, fala, Senhor, com o Teu povo, porque nós precisamos de ouvir a Tua voz. Oh, Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, Senhor, faça de nós, Senhor, segundo a Tua palavra, bendito seja o Teu nome. Fala conosco, Senhor, nessa noite, fala, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Assim agradeço a rica oportunidade. As palmas bem alegres para Jesus. Então vamos orar para receber o servo do Senhor. Receber o Senhor, servo, e foi no banheiro ali, mas quando a gente ora, vamos ser possível. Senhor Deus, meu Pai, Jesus Cristo, nessa noite, Pai, nós estamos aqui na Tua presença para agradecer o Teu nome glorificado por nome, Pai. Muito obrigado, Deus, por esse momento até agora, Pai, sobre as palavras, através dos Teus louvores, através da palavra expressada do Senhor Jesus Cristo. Pai, aqui nós agora passamos, Pai, para o Teu servo que vai ministrar a palavra de Jesus Cristo aos nossos corações. Use o Teu servo, Pai, nós queremos ouvir mais e mais do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e te agradecemos. Aleluia! Glória a Deus! Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus, aleluia. A igreja pode assentar, exaltado o nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje é o terceiro elo da campanha. Glórias a Deus. O grande clamor do socorro divino, amém? O clamor da última hora do socorro divino. Terceiro elo desta campanha. Glórias a Deus, aleluia. E que o Senhor possa mais uma vez, com a sua misericórdia, trabalhar, falar conosco no nosso meio, através da sua palavra, amém? Glórias a Deus, aleluias. Já teve oportunidade? Vamos ouvir o irmão Isaías louvar a Deus, fazer aquilo que o Senhor lhe tocar, passando o servo do Senhor com as palmas,
Glórias a Deus. Vamos louvar o Senhor todos juntos. O hino da harpa, bem? Um hino muito conhecido. Eu gostaria que todos assim pudéssemos juntos louvarmos o nome do Senhor. O hino 15 da harpa, bem? Glórias a Deus. Aleluia. Vamos cantar o hino 15 da harpa, bem? Ó, com cego andei e perdido vaguei, onde não meu Salvador. Mas o céu em seu sangue pra salvar o pecador. A foi na cruz, onde o pecado
palavra do Senhor nosso Deus. Gênesis capítulo 21. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 21. Aleluias. O tema da campanha: clamor da última hora, o socorro divino. Está com base no Salmo 61, verso 1, que diz assim: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. E para falarmos sobre um clamor, nós vamos meditar em Gênesis 21. Glórias a Deus. Aleluias. Santo é o nome do Senhor nosso Deus. Gênesis 21, apenas o verso 17. Gênesis capítulo 21, verso 17. Aleluia. A palavra do Senhor, o Espírito Santo é o nosso mestre e professor. Nós estamos aqui todos para aprender o que o Senhor tem a falar conosco através da sua palavra. Gênesis capítulo 21, verso 17. Aleluia. Podemos ler? Leiamos a palavra de Deus, que diz assim: ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. A igreja pode assentar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, uma passagem interessante, esta de Agar e seu filho no deserto. Irmãos, todo servo de Deus, todo cristão, todo simpatizante, toda pessoa que frequenta, aliás, a pessoa que tem o costume de ouvir falar dos crentes, do Deus dos crentes, ele sempre, na hora do aperto, na hora da aflição, ou na hora que ele precisa de alguma coisa, e que ele é que não precisa de alguma coisa, ele sempre vai lembrar de clamar a Deus, de buscar o Senhor. E quando eu digo clamar, quando a gente fala clamar a Deus, vamos clamar a Deus, sempre vem em mente, né? Eu tenho que dobrar o joelho, eu tenho que ir para o canto, orar, clamar, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, e não sei o quê. Aquela oração tradicional que nos é ensinado a orar. Mas a Bíblia fala de muitos clamores, de muitas lamentações, de muitos choros, que não são propriamente ditas orações e que Deus escutou. E aqui é uma delas. Então, irmãos, quando nós formos falar com Deus, quando nós formos buscar ou falarmos com Deus, às vezes a gente pensa assim: puxa vida, eu estou aqui, não dá para dobrar o joelho, não dá para orar, vão ficar me olhando. Irmãos, não existe lei contra a oração. Só se for a lei do inferno, mas aí os crentes vão obedecer a lei do inferno? Então, não tem regra, não tem normas, não tem lei contra a oração. Se dá para ficar de pé, ora. Se não dá para ficar de pé, ora. Se dá para ajoelhar, ora. Se não dá para ajoelhar, ora-se mesmo. Não é a posição do corpo, a posição corpórea é que vai definir, é que vai decidir se a oração vale ou se ela não vale. Não é a posição do corpo de joelho ou em pé que vai decidir se a oração é forte ou se ela é poderosa. Não. Simplesmente clamar a Deus, buscar a Deus, falar com Deus. Posso estar acordado, claro, porque às vezes a pessoa está sonolenta e nem sabe o que está falando direito, muito bem acordado, né? Com toda a aflição da alma, e aí a pessoa nem consegue dormir, nem consegue concentrar em outra coisa, ora no desespero, ora na alegria,
ora na aflição, ora na tristeza, enfim, tudo é motivo para nós falarmos com Deus. Nenhuma das nossas emoções, quer seja boa ou quer seja ruins, está devastado, está destruído. Nada disso impede de orarmos a Deus, de falarmos com Deus, de clamarmos a Deus, de comunicar com Deus. O problema é que, como eu disse, faço questão de repetir, às vezes nós mesmos, puxa vida, eu não estou na igreja, eu não estou aqui, não estou assim, não vou... Nada, irmãos, nada impeça. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, quando Jesus disse, orai sem cessar, quando a palavra vai orar sem cessar, é que não existe nada, não existe rituais, porque eu tenho que estar assim, eu tenho que estar assado, eu tenho que ler primeiro um salmo, eu tenho que primeiro cantar um louvor para orar. Isso aí é barreiras humanas. Porque quando nós queremos e precisamos e necessitamos falar com Deus, é simples, fala com Deus. Quer falar com Deus? Então fale. Quer orar a Deus? Então ore. É só isso. É só isso. Deus, na sua misericórdia. Ah, mas eu não sei orar, eu não sei falar com alguém. Eu vi uma oração do pastor tal, oração tão bonita. Oração feia também resolve. Já que tem gente que acha a oração bonita, então vai ter a feia também, né? Qual seria a feia? Ah, que você talvez acha que não está valendo. Ih, meu Deus do céu. Será que se eu orar cheio de gíria, falar que estranho que a minha linguagem, eu não sei falar direito, eu sou lá das quebradas, e se eu falar daquele jeito das quebradas, Deus vai ouvir? Vai. Porque Deus não é surdo. Só por causa disso. Porque o nosso Deus não é surdo. Pronto. Se ele não é surdo, ele escuta tudo e todas as coisas, toda e qualquer oração. Oração com fé, oração sem fé. Você acreditando no milagre, você não acreditando no milagre, nada impede Deus de ouvir. Pelo simples fato que Deus não é surdo. Ok? Então Deus escuta tudo. Mas aqui, irmãos, uma coisa interessante, já que a campanha é o clamor da última hora, o socorro divino, o socorro de Deus. A Bíblia narra a história aqui de Agar. Eu só li o 17, o verso 17, que ouviu Deus a voz do menino, mas eu vou resumir a história. Agar fugiu com o seu filho. Na verdade, ela foi expulsa de casa por causa do conflito com Abrão e Sarai, e resultou na expulsão de Agar. O pai da criança, que é Abraão, presta atenção. O pai da criança, que é o patriarca Abraão, falhou com a criança ao expulsá-la de casa. Por causa de conflitos. Você vai ver no início da história, que Abraão acorda de madrugada, ajuda Agar a fazer as trouxas, saiu, fechou a porta, ou desceu a cortina, já que provavelmente era tenda, e Agar estava sozinha com o seu menino, e foi para o caminho pelo deserto. A caminhada acabou a água, a Bíblia não diz o quanto ela estava distante, mas acabou a comida, acabou a água. E ambos tiveram fome. E Agar, para não ver o filho dela morrer de fome, já que a comida tinha acabado primeiro, e provavelmente a água que tentou reservar, para não ver o seu filho morrer, ela deixa o menino a uma certa distância e se afasta, para não ver a criança morrer. E Agar senta de frente, para não ver o menino morrer, mas sentou de frente para ver. Então, por mais que ela o fez no intuito de não ver a criança morrer, eu não quero aqui criticá-la, quem sou eu para isso? Mas já que Abraão abandonou, então, permita, dadas as circunstâncias que ela coloca o menino e se distancia, permita-me dizer que, de certa forma, foi um abandono. Então, no caso de Ismael, pai e mãe abandonou ele no deserto
para morrer. Agar em desespero está chorando, e ela esperando que seu filho morresse, porque era questão de minutos, já que a comida, a água já tinha acabado, os dois já estavam sem força, ela não podendo mais prosseguir a caminhada, já que ela saiu sem rumo, e ela não sabia nem para onde ia, porque foram expulsa, então não ia durar muito. Ela coloca o menino e distancia e espera que talvez, meu Deus, quem sabe eu morra primeiro para não ver o meu filho morrer, e a morte era eminente para os dois. Só que Deus, aqui é que entra. Ela está esperando a morte. Talvez dela primeiro, ou do menino, filho dela primeiro, mas ela é surpreendida no verso 17. Com Deus bradando. E o Senhor vai dizer: ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz. Enquanto Agar estava com toda certeza, claro, que fora abandonada por Abraão, não tendo recursos. Imagina Ismael, a situação de Ismael. A Bíblia vai dizer no verso final que Deus ouviu a voz de um rapaz. Para a Bíblia dizer rapaz, então já devia ter pelo menos uns 12 anos. Um adolescente. Porque a Bíblia não vai chamar criança de rapaz. Menino, a Bíblia chama de menino. Rapaz, adolescente, a Bíblia vai chamar de rapaz. Então, se a Bíblia está dizendo que Deus ouviu a voz do rapaz, era porque Ismael tinha pelo menos uns 12 anos. Então, Ismael, de certa forma, já sabia orar. Agar, decepcionada, talvez sem esperança, porque, puxa vida, Abraão, o quanto Deus o abençoou, o quanto Deus o chamou, o quanto Deus lhe fez promessa, e agora, apesar do erro, que o que me aconteceu é também culpa de Abraão, e agora ele acha mais fácil me expulsar. Então Agar foi abandonada por Abraão. Mas quando Deus, lá em Gênesis 12, ele chama Abraão para sair, Deus faz uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, abençoarei a sua descendência. Ismael era descendente de quem? De Abraão. Por mais que Abraão tenha aqui falhado com Isaac, com Ismael, por mais que, dados as circunstâncias, a mãe tenha falhado com Ismael, aquele que prometeu não falha com a sua palavra. E distante de Abraão, uma certa distância de sua mãe, já marcado para morrer. Vamos imaginar que a morte já devia estar até chegando. Dois de graça, ó. Se tivesse lá água comigo, não ia morrer. Mas é hoje que eu levo 2 de graça, de brinde. Só que Deus disse não. Hoje não. Por mais que Ismael tivesse abandonado pelos seus pais, talvez aos 12 anos, Ismael nem tivesse a real ideia, a dimensão da promessa que Deus tinha feito a Abraão, que ele, Ismael, por ser da descendência de Abraão, também seria um homem próspero, abençoado e de grande povo, de grande descendência. E quando todas as circunstâncias estavam para ele numa iminência de morte, Deus veio cumprir a promessa. Glória a Deus. O interessante é que a Bíblia vai dizer que Deus não ouviu a voz de Agar. E olha que Agar estava chorando, desesperado. E interessante que nessa hora, Agar, embora a Bíblia não diz que ela orou, é provável que ela tenha clamado ao Deus de Abraão. Ou talvez, já que a Bíblia não diz, revoltada com a situação, ela não tenha clamado a Deus e entrado em desespero. Mas Ismael clamou. A Bíblia vai dizer que Deus ouviu a voz do menino, ou Deus ouviu o choro de Ismael, ou Deus ouviu o clamor, a oração de Ismael. A Bíblia diz que Deus ouviu a voz.
Quando a Bíblia diz que Deus ouviu a voz, não está explicando que Deus ouviu a oração. Porque se eu oro, se eu falo, é a minha voz. Mas se eu chorar, choro também é voz. Então talvez Ismael já agonizando ali, chorando, mãe, não me abandona, mãe, o papai já abandonou, agora a senhora, mamãe, não me abandona, e Deus ouviu a voz do menino. E dados a circunstância, na iminência da morte, já fragilizado na falta do pão, da água, é mais certo que Ismael, Deus tenha ouvido a voz de Ismael por causa do choro, já que não tinha forças para orar. Então o que saiu a voz num som de choro já era talvez as suas últimas, vamos dizer assim, os seus últimos sons. E no momento certo, Deus veio e fala com Agar, não com Ismael. Dá a entender, biblicamente falando, que um clamou e Deus responde para o outro, fala, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz da criança, do rapaz. E Deus providencia o alimento, Deus providencia as condições, as forças, e Agar volta. E Ismael se torna uma grande nação, uma grande descendência. Abraão sabia da graça e da misericórdia de Deus, mas falhou com o seu filho, que ele devia proteger. Não era para ele ter feito isso, porque ele sabia. Falar que Abraão tenha falhado com Ismael, talvez você nunca tenha ouvido, porque não é uma mensagem muito pregada. Geralmente prega de Abraão, das bênçãos com Isaac, e a maioria esquece de Ismael. Mas por mais que Ismael fosse esquecido por Abraão, abandonado por Abraão, por mais que Ismael fosse esquecido ou, de certa forma, abandonado pela sua mãe, Deus não esquece de ninguém. Deus não esquece de ninguém. Por mais que o Senhor tenha feito uma promessa específica, uma promessa gloriosa, uma promessa maravilhosa a Isaac, mas por Ismael ser da descendência de Abraão, Deus havia falado lá quando Abraão nem tinha filhos, quando Abraão nem conhecia Deus ainda, Deus havia feito uma promessa a Abraão: eu vou abençoar a sua descendência. E por mais que Abraão não quisesse, não é Abraão que decide, porque quem decide é Deus. Quem decide é Deus. Abraão não estava gostando de Ismael, mas Deus tinha bênção para Ismael. Deus tinha uma palavra acerca de Ismael, de abençoar a descendência. Então Deus cumpre com a sua palavra, mesmo que Abraão não queira, mesmo que a mãe abandona, mesmo que todo mundo esqueça, Deus não esqueceu de Ismael. Deus não esqueceu. Por mais que muitos cristãos, nos dias de hoje, se sintam esquecidos por Deus em alguma coisa, acerca de uma bênção, acerca de um milagre, acerca de uma providência que o Senhor falou que faria e ainda não fez. Persevera. Porque o homem pode esquecer, a igreja como instituição pode esquecer, mas o Senhor Deus não esquece. O Senhor Deus não volta atrás. E Deus não precisa da aprovação de Abraão para cumprir o que ele prometeu. Porque acima de Deus não existe. Deus é que está acima de todos. Então a palavra de Deus é que permanece. Como diz a palavra de Deus, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, diz o Senhor, não passarão. É a palavra de Deus que vai prevalecer sobre a palavra de qualquer outra pessoa. E não importa o quanto essa pessoa, que é cheia de bênçãos, como era Abraão, cheio da promessa, como era Abraão, servo de Deus, como era Abraão, chamado de amigo de Deus, como era Abraão, mas Abraão não decide acerca da sua, da nossa vida. Quem decide é Deus. Quem decide é Deus. E Deus tinha uma palavra: abençoarei a tua descendência. Por mais que Abraão aqui, em Gênesis 21, coloca a sua descendência para fora, o Senhor não abre mão. Você entende por que cada vez mais nós devemos
cada dia olhar só para Jesus? Você entende porque cada dia mais, e nós agora, no nosso tempo, cada vez mais, precisamos cada vez mais confiar no que Deus tem falado, na palavra de Deus, e olhar só para Jesus? Porque esse Ismael, o herói de Ismael era Abraão. Papai cheio da bênção, papai cheio da riqueza, e de repente Ismael é chutado de casa, posto para fora, porque o papai não queria mais. Mas Deus não falou com Ismael. Porque Deus não volta atrás da sua palavra. Muitas das vezes queremos só a aprovação, dos Abraãos de hoje. Respeitadíssimo pregador, usadíssimo profeta, esse aí tem que concordar comigo. Não é ele que vai decidir a sua vida, é Deus. É o que Deus falou acerca disso. Porque às vezes a palavra do profeta, ou a palavra do pastor, do pregador, do sei lá quem, pode ser contrária, mas é só a palavra daquele homem, daquela mulher, e não é a palavra de Deus. Talvez Abraão estivesse pensando, meu Deus, o que está acontecendo com Agar, hein, a essa hora? Porque Abraão era experiente em viajar. Lembra que ele tinha saído de Ur dos Caldeus, ele já tinha rodado em muitos lugares. Abraão sabia que com aquela comida, com aquela bebida, que Agar e Ismael tinham saído de casa, eles não iam muito longe. Abraão sabia. Porque nas trajetórias dele, ele sabia que precisaria de muita comida e de muita água para atravessar o deserto. E Agar e Ismael não saíram com tudo que lhe pertencia. Talvez com uma trouxa, 2 trouxas, sei lá, e já que estava sendo expulsos de casa, era no máximo comida. Então Abraão sabia que Sara e Agar, que Agar e Ismael não iriam durar muito. Mas o que Abraão não contasse era que Deus não concordava com ele nessa questão. O que Abraão talvez não se deu conta é que Deus não estava de acordo com ele. Espera aí, Abraão, eu não abandono ninguém. Espera aí, Abraão, você pode abandonar o seu filho, mas eu não abandono os meus servos. Não é porque você gosta de um, ou talvez tenha problema com o outro, é que eu vou olhar ao seu lado e vou fazer isso. Eu, Deus, cuido de todos. E é isso que o Senhor faz com todo o seu povo. As bênçãos de Deus são para todos. O Senhor não faz acepção de pessoas. Muitos talvez não alcançam, porque nem todos querem obedecer a Deus. Quando Deus ouviu o choro, a voz do menino, o anjo do Senhor diz a Agar: volta, humilha, reconhece o seu erro, pede perdão e volta. E Agar fez isso. E o Senhor, a Bíblia vai dizer logo depois, se você continuar lendo os versículos, que o Senhor abençoou Ismael. Foi para o deserto e foi flecheiro. O interessante é que naquela circunstância em que estava fugindo, o deserto que ali naquele momento o mataria, foi o mesmo deserto que mais tarde o fez crescer e se tornar uma nação, um povo poderoso, e hoje está ainda trabalho para Israel. Mas também tem a bênção de Deus, porque é descendente de Abraão. Porque Deus não olha como eu, como você, porque gosto demais de fulano, vou fazer uma oração específica, poderosa, uma oração legal, bacana para fulano. Eu posso até fazer isso, mas não quer dizer que Deus vai abençoar só porque eu gosto. E Deus não vai abençoar porque eu não gosto. Por isso, igreja, mais do que nunca, nós temos que nos preocupar com a nossa vida com Deus, naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que o Senhor tem falado para nós, porque a nossa bênção não depende de Abraão, ela depende de Deus. Deixa eu só pegar um trecho. Quando Isaac vai ter seus 2 filhos, Jacó e Esaú, que Esaú abre mão da primogenitura, que Esaú despreza a sua primogenitura por causa daquele prato, e que depois, quando Esaú se vê que foi enganado pelo seu irmão,
E Esaú prefere sair da presença de Abraão, casar-se com as mulheres cananeias e desobedecer. Esaú perdeu a bênção da primogenitura dada por Abraão. Mas Esaú tinha sobre a vida dele uma bênção que era maior do que a bênção de Abraão, que seria a bênção de Deus. Porque a bênção humana nunca vai ser maior do que a bênção de Deus. A bênção da igreja não vai ser maior do que a bênção de Deus. A bênção do pastor não vai ser maior do que a bênção de Deus. A bênção do profeta, do aparato, sei lá o quê, nunca vai ser maior do que a bênção de Deus. A bênção de Deus, direta do Senhor, é a maior das nossas vidas. É a mais importante. É a que decide. A igreja pode não gostar. Alguém da igreja pode não gostar de você. Alguém do ministério pode não gostar de você. Mas se você está na presença de Deus e se Deus agrada de você, o que importa os demais? Porque é Deus que vai nos fazer, vencer os obstáculos. Não é o homem, é Deus. Mas Esaú, só porque perdeu a bênção da primogenitura dada por Isaac, ele se entristeceu e abandonou. Mas é a bênção de Deus. Porque às vezes, irmãos, estamos preocupados só com o que o homem pensa de nós, o quanto a gente está agradando alguém, ou querendo agradar aos outros, ou que agradem de nós, e esquecemos muitas das vezes, e na maioria das vezes, de agradarmos a Deus. O que o Senhor tem a dizer? Eu vou fazer isso para o homem ver, eu vou fazer isso para que fulano veja. E às vezes o foco não é o que o Senhor quer, ou o que o Senhor está vendo. Ismael, abandonado por Abraão, de certa forma por sua mãe, mas nunca foi abandonado por Deus. Porque Deus não abandona ninguém. Deus não abandona aqueles que os clama, quer seja de uma oração, vamos dizer assim, aquela oração linda de se ouvir, ou aquela oração esquisita. Você está falando o quê mesmo? Ele está orando o quê? Misericórdia. Não importa, ele está falando com Deus. E Deus está ouvindo. E a oração, ou o clamor, ou o que Ismael fez e que Deus ouviu, talvez não foi agradável. Talvez foi lágrimas, voz de choro, som de choro, ou talvez uma fraqueza, já que a morte era iminente. Mas Deus escutou. Aleluia! Porque Isaías vai dizer no verso 59 que os ouvidos de Deus não estão tampados, mas que o pecado é que faz a separação entre nós e o nosso Deus. Deus, irmãos, cada vez mais vai passando os dias, os cristãos estão em dúvida se Deus está escutando ou não as orações deles. Então quer dizer que Deus está ficando surdo? Porque se você está clamando, Deus está te ouvindo. Talvez a resposta não venha do jeito que você queira, talvez a resposta não é que você quer, mas saiba e tenha a convicção de que Deus está te ouvindo, que Deus está te vendo, porque Ele não abandona aqueles a quem Ele chama. Deus não abandona ninguém, somos nós que abandonamos a Deus. No momento de dúvida, no momento de incredulidade, no momento em que abrimos mão ou não queremos mais lutar, insistir em lutar, desistir de lutar, é isso que muitas vezes duvidamos, é que deixamos o Senhor, mas o Senhor nunca abandona. O Senhor nunca abandona. Não tinha Abraão, o sujeito mais abençoado da terra. Se nós pararmos para refletir, o que Deus fez a Abraão e a responsabilidade de Abraão para o mundo, o torna único. Mas quando ele falhou, Deus não falhou. Aleluia. Glória a Deus. Quando o homem mais importante desta terra, humanamente falando, que é Abraão, falhou, aquele que não falha, que é Deus, estava lá. Glória a Deus, Jesus, Jesus. Só o Senhor. Enquanto tem gente apegada a homem, enquanto tem gente que adora se espelhar em homens, esquece que como você, eu, todos nós somos falhos. Clama ao Senhor. Não importa de que jeito, não importa como, Ele escuta. Ele escuta.
Está com fé? Está sem fé? Está com vontade? Está sem vontade? Acredita? Não acredita? Crê? Não crê? Ok. Mas claro. Porque eles estão ouvindo. Porque os ouvidos deles estão atentos. E no devido tempo, da sua infinita misericórdia, ele responderá. Quando Abraão falhou, Deus estava lá. Quando Agar, dadas as circunstâncias, falhou, Deus estava lá. Vai chegar momentos que a igreja não vai poder fazer nada por você, o pastor não vai dar, você vai mandar zap, vai mandar mensagem, vai ligar, vai ficar ligando, o zap não chega, questão de internet, não chega a conexão, mas lembra que o seu Deus, o nosso Deus, sempre estará lá para te ouvir, para te socorrer, porque Deus não falha. Creamos cada vez mais em Deus. Continuemos a crer no Senhor, porque esse é o único que não falha. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo te faça lembrar no momento em que você estiver aflito, que você estiver desesperado, que você estiver achando que está sozinho. Não, não está. Eu estou tentando falar com o pastor da igreja, não atende. Eu estou tentando ligar, eu estou no grupo da igreja, olha o tanto de gente que está no grupo. Ninguém me responde. Pois é, pode acontecer. A falha é nossa, mas a certeza é de Deus. A presença real é do Senhor. Ele vai estar sempre para te socorrer. Que Deus abençoe. O Espírito Santo fala cada vez mais nos corações. E você que acompanhou pela live, que Deus te abençoe. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.